Com muita fé, meus irmãos, vamos nos pôr em oração para rezar mais um salmo. Neste salmo de hoje, o título diz: Sem memória não há fidelidade. E neste salmo, meus irmãos, o salmista retrata tudo aquilo que os antepassados viveram, o que Deus operou na vida deles, as suas maravilhas, assim também como no tempo do salmista, para deixar registrado para as nações futuras, para os filhos de seus filhos e assim por diante, tudo aquilo que Deus fez em favor do seu povo. E também vamos ver no decorrer deste salmo a ingratidão do povo, a falta de confiança em Deus. Mas Deus, sempre compassivo e pronto para perdoá-los. Apresente sua intenção neste momento e vamos juntos rezar. Como este salmo, meus irmãos, ele é longo, eu vou ter que dividir ele em 2 vídeos. Então, vou fazer este agora e mais um dando continuação a este salmo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Salmo 78. Sem memória não há fidelidade. Meu povo, escuta a minha instrução, dá ouvidos às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca em parábolas, vou expor enigmas do passado. O que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos aos filhos deles. Nós o contaremos à geração futura, os louvores de Javé, seu poder e as maravilhas que realizou. Porque ele estabeleceu uma norma para Jacó e deu uma lei para Israel. Ordenou aos nossos pais que as transmitissem a seus filhos, para que a geração seguinte a conhecesse, os filhos que iriam nascer. Que se levantem e as contem a seus filhos, para que ponham em Deus a sua confiança. Não se esqueçam dos feitos de Deus e observem os seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebeldes. Geração de coração inconstante, que não tem espírito fiel a Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros equipados, voltaram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei. Esqueceram os grandes feitos dele e as maravilhas que lhes mostrara. Quando realizou a maravilha diante de seus pais, na terra do Egito, no campo de Tânis, ele dividiu o mar e os fez atravessar, barrando as águas como num dique. De dia os guiou com a nuvem e de noite com a luz de um fogo. Fendeu a rocha no deserto e lhes deu a beber águas abundantes. Da pedra fez brotar torrentes e as águas desceram como rios. Mas continuaram pecando contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus em seus corações, pedindo comida conforme seu próprio gosto, e falaram contra Deus. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Então ele feriu a rocha. A água brotou e as torrentes transbordaram. Acaso poderá também nos dar pão ou fornecer carne ao seu povo? Ouvindo isso, Javé se enfureceu. Um fogo acendeu-se contra Jacó e a ira se ergueu contra Israel, porque eles não tinham fé em Deus nem confiavam no auxílio dele. Entretanto, ele ordenou as altas nuvens e abriu as comportas do céu. Fez chover sobre eles o maná, deu-lhes um trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Deus mandou-lhes provisões em fartura. Fez soprar no céu o vento leste, e com seu poder trouxe o vento sul.
aves numerosas como a areia do mar, fazendo-as cair no meio do acampamento ao redor de suas tendas. Eles comeram e ficaram saciados, pois ele os atendeu conforme queriam. Mas não haviam satisfeito o apetite, tinham ainda comida na boca quando a ira de Deus contra eles se ergueu. Ele massacrou os mais fortes e prostrou a juventude de Israel. Apesar disso, continuaram a pecar e não tinham fé nas maravilhas dele. Consumiu-lhes os dias num sopro e seus anos num momento. Quando os matava, então o buscavam, madrugando para voltar-se para Deus, recordavam que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero com Deus, não eram fiéis à sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não o destruía. Reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Lembrava-se de que eles eram apenas carne, um vento que se vai para nunca mais voltar. Quantas vezes o afrontaram no deserto e o ofenderam em lugares solitários. Voltaram a tentar a Deus, a irritar o Santo de Israel. Não se lembravam de sua mão que um dia os resgatou da opressão, quando operou seus sinais no Egito e seus prodígios no campo de Tânis, quando transformou em sangue seus canais e suas torrentes privando-os de beber, quando lhes mandou moscas que os devoravam e rãs que os devastavam, quando entregou às larvas suas colheitas e o seu trabalho aos gafanhotos, quando destruiu sua vinha com granizo e seu sicômoros com geada, quando abandonou seu gado à saraiva e aos relâmpagos o seu rebanho, quando lançou contra eles o fogo de sua ira, cólera, furor e aflição, anjos portadores de desgraças, ele deu livre curso à sua ira. Não mais os preservou da morte, mas a peste entregou suas vidas, quando feriu todo o primogênito do Egito, as primícias da raça nas tendas de Cã. Fez seu povo partir como rebanho e como ovelha conduziu-os pelo deserto. Guiou-os com segurança sem alarme, enquanto o mar cobria seus inimigos. Introduziu-os pelas fronteiras santas, até a montanha que sua direita conquistara. Expulsou da frente deles as nações e designou por sorte uma herança para eles, colocando em suas tendas as tribos de Israel. Continuação do Salmo 78, no versículo 56. Ainda assim tentavam e afrontavam o Deus Altíssimo, recusando guardar seus preceitos. Desviaram-se, traíam como seus pais, voltavam atrás como arco infiel, com seus lugares altos o indignavam e o enciumavam como seus ídolos. Deus ouviu e ficou enfurecido e rejeitou Israel completamente. Abandonou sua moradia em Silo, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou seus valentes ao cativeiro e seu esplendor à mão do opressor. Abandonou seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo e suas virgens não tiveram canto de núpcias. Seus sacerdotes caíram sob a espada e suas viúvas não entoaram lamentações. E o Senhor acordou como alguém que dormia, como valente embriagado pelo vinho. Feriu seus opressores pelas costas e para sempre os entregou à vergonha. Rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, seu preferido. Construiu seu santuário como o céu e o firmou para sempre como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. Da companhia das ovelhas o tirou, para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou de coração íntegro e os conduziu com mão inteligente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos, por este lindo salmo que nos mostra que devemos ter confiança em Deus, não duvidar em nosso coração, porque isso não agrada ao Senhor. Se nós estamos rezando pela nossa causa, nós temos que crer que o Senhor vai nos auxiliar, vai nos ajudar naquilo que estamos pedindo. Não sejamos desobedientes, ingratos. Não tenhamos um coração duvidoso, porque Deus tudo pode. Está tudo na mão dele. E antes mesmo que você peça, ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe o que o seu coração está clamando. Por isso tenhamos confiança, e conforme este salmo nos apresenta que Deus de certa forma castigou aqueles que desobedeceu, assim nós também podemos passar por grandes tribulações, meus irmãos, por causa de desobediência. Sejamos então fiel a Deus, fiéis na oração, buscamos essa fidelidade na oração, peçamos ao Senhor neste dia a graça da perseverança de sermos fiéis. Amém? Até amanhã, meus irmãos, com o nosso próximo salmo, e deixa aqui nos comentários o seu amém, confirmando mais esse dia de oração.